Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. A palavra, irmãos, que vamos tratar nessa noite fala a respeito de transformação. Como entramos agora no mês da juventude, a gente está trabalhando com o tema Transformai-vos, Deus está trabalhando, que é o tema anual da igreja. Transformai-vos hoje, Transformai-vos hoje. A gente tem aquele hoje ali para reforçar. Então, eu já até peço os irmãos que abram suas Bíblias lá em Romanos 12, no versículo de número 2. Romanos 12. Vou deixar aqui. Romanos 12, 2. Mas vamos ler o versículo de número 1 também. Romanos 12, 1 e 2. Eu vou ler o versículo 1 e vou pedir para que a igreja esteja lendo o versículo 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Se Deus permitir, podemos assentar, nós temos aqui uma missão com esse versículo 2 em especial, da gente encontrar exemplos dentro da palavra de Deus de um processo de transformação de mentalidade. Aqui a gente está lendo o livro de Romanos. Entendo que se o nome dessa carta fosse Belfor Roxo, o conteúdo dela seria direcionado às igrejas de Belfor Roxo. Se fosse uma carta para o Rio de Janeiro, seria uma carta ao povo do Rio de Janeiro. Mas essa carta foi ao povo de Romanos, à igreja em Roma. E para que a gente entenda o efeito dessas palavras, nós precisamos entender o que estava acontecendo naquele lugar para que essa palavra fosse escrita. Em que isso se aplicava? O que estava acontecendo com com o povo de Roma nesse momento? A gente tinha influência de imperadores romanos, aonde eles ditavam o que a população deveria fazer. E esses ditadores, eles influenciavam até na religião. Absolutamente na religião. Por exemplo, quem estava em busca de dinheiro poderia adorar ao Deus do dinheiro. Quem estava em busca de poder poderia adorar o Deus do poder. Quem estava em busca de sexo, prostituição, erotização, buscava o Deus da erotização e da prostituição, enfim. Então a gente tinha esse cenário. Um cenário onde a gente tinha um governo que impunha um governo assim de obrigação. Você não tinha negociação, era aquilo ali e ponto. Se você não obedecesse os ditadores desses processos, entre eles Nero, um deles aqui desse período, você simplesmente seria morto, seria sentenciado a algum tipo de pena. Então Paulo ele está reforçando para a igreja que ficava em Roma, para que a igreja não se adaptasse ao sistema. Igreja, não se enquadre ao sistema. Igreja, não se adapta ao mundo. Igreja, não dá um jeitinho de participar do que está acontecendo no meio de vocês. Antes, transformai-vos pela renovação da mente, para que assim a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a pergunta que fica para a gente é: será que o que acontecia em Roma é diferente do que acontece hoje? Por exemplo, naquele período, Paulo estava preocupado
de que a cultura romana influenciasse a igreja de alguma forma na adoração. Eu pergunto para vocês, será que a cultura de hoje ela tem influenciado a igreja? Ou a igreja tem influenciado a cultura? Isso numa visão mundo, no geral. Se a gente tivesse duas forças assim, mensurando, né? A influência da igreja e a influência do mundo. Quem estaria influenciando mais nesse momento? A igreja ou o mundo? Então, essa reflexão, ela gira em torno disso. Por quê? Uma transformação, ela é necessária. Porque se a gente não mudar a nossa forma de pensar, a gente vai acabar se adaptando a tudo aquilo que chega até a gente. Por exemplo, nós que somos cristãos, né, carregamos valores dentro de nós. Né? Valores esses como os mandamentos, né, como todos os ensinamentos da palavra de Deus, a gente carrega valores. Mas tem certos ambientes que a gente chega, que o valor que você carrega, ele entra em conflito, ele colide. Aí nesse momento, a gente pode optar por rasgar algumas páginas da Bíblia e ignorar, fingir que nada está acontecendo e se adaptar àquela realidade, ou a gente tem a oportunidade de fazer a diferença, de conservar os valores que estão dentro de nós. E essa palavra ela veio num período muito oportuno, porque estamos próximos a uma eleição. Uma eleição que eu não digo nem que pode mudar o destino do Brasil em si, mas do mundo. Pela potência que o nosso país ele é hoje. Não se distraia com a gritaria, irmãos. Não se distraia. Mas, de certa forma, a gente precisa ficar atento a tudo que está acontecendo. Porque vejam bem, não estou querendo pregar a política daqui de cima para vocês. E também sei que, por outro lado, existem profecias que têm que se cumprir, que vão se cumprir. Mas, se a gente não se posicionar hoje, irmãos, se você não saber quem você é, para onde você está indo, o que você tem que fazer aqui nessa terra, a gente vai ser esmagado. Talvez a ilustração não tenha ficado tão clara aqui com o que estava acontecendo em Roma, porque eu pulei alguns fatos. Mas os cristãos naquele período, eles eram devorados por leões. Eles eram presos e chicoteados. E era completamente restrito falar do Evangelho. E hoje a gente já tem uma dificuldade enorme para sair para um evangelismo, para levar uma palavra. Com essa liberdade que temos, você imagina sob pressão. Com o governo em cima. Te pressionando, te apertando, te oprimindo. Vou pegar um exemplo aqui do que falamos a respeito da visão que temos do amor. Acabamos de louvar vários hinos sobre o amor, hinos lindos e maravilhosos. Porque entre todos os atributos que Deus possui, um deles é o amor. Deus é o amor, Ele é totalmente amor. Só que a palavra amor, no grego, temos várias interpretações, não é isso, pastor? Temos várias frentes. Quando você pega o amor, você pode estar falando da erotização. Você pode estar falando de amizade. Você pode estar falando do amor de Deus. E quando a gente pega, por exemplo, a transformação da nossa mente a respeito do amor, daquilo que foi cantado, daquilo que foi falado, eu volto essa pergunta para a igreja. O que é o amor? O que você aprendeu sobre amor? O que nos ensinaram a respeito do amor? Será que o amor é passar a mão na cabeça? É só falar que está tudo bem?
Vem para cá, chega mais. Vou dar um exemplo para os irmãos. Imagina que você tenha um animal de estimação dentro da sua casa, lá no seu quintal. Se você não ensinar ele vai fazer uma bagunça tremenda onde você mora. Se você ficar só de gugu dadá, ele vai morder o teu braço. Ele vai morder quem te visita. Ele vai sujar o ambiente inteiro. E você vai estar lá, gugu dadá, meu nenenzinho. Isso é amor? Pega num contexto filho, uma criança, onde você só fala assim para ela, passa a mão na cabeça. Quando ela crescer, além dela se tornar mimada, ela se torna rebelde. Coloca tudo ao teu redor em risco. Por quê? Nós fomos pensando, por conta de uma influência até de linguagem, de tradução, a pensar que o amor é o amor romântico para tudo. Quando na verdade o amor ele é algo muito, mas muito amplo. Algo que o amor demanda muito, irmãos. Sabe o que é? Paciência. Quer ver uma pessoa que ama? Ela tem paciência. Você pode tirar pelo nosso Deus. Quantas vezes nós fazemos besteiras, fazemos o que fazemos e o nosso Deus está lá. Vem comigo, vamos de novo. Vamos comigo, vamos tentar de novo. Só que dentro do amor, a gente também tem a correção. A gente tem o ensino. A gente tem o caminhar ao lado, o caminhar junto. Então, eu só peguei um exemplo aqui daquilo que a gente precisa mudar da nossa mentalidade. Precisamos transformar a nossa maneira de pensar. A nossa forma de pensar. Às vezes a gente já acha que a gente já sabe o significado de todas as coisas. E aí que eu falo para os irmãos. Toda vez que eu estou chegando perto de um determinado nível de conhecimento, aonde eu começo a pensar que eu já entendi, eu volto tudo. Eu zero a ficha. Porque eu entendi tudo de um ângulo, mas existem vários outros ângulos para a gente enxergar um único ponto. Por exemplo, acabei de falar, Deus é amor. Mas quais são os outros atributos de Deus? Deus também é justiça, bondade, perfeição, invisível, eterno, vários outros atributos. Quando a gente pega apenas um ângulo do amor, ele começa a se tornar super inclusivo. E quando o amor se torna super inclusivo, a gente vê essas besteiras que temos visto na internet. E dentro dessas besteiras que vemos na internet, a gente vê um evangelho onde aceita tudo. Qualquer coisa. Vem como estás e permaneça como estás. Não é assim que funciona. Venha como estás, mas não peques mais. Não. Eu te dou a oportunidade, mas não bagunça o plantão do Senhor. Anda na linha. Anda conforme a visão, conforme a voz, conforme a orientação. E dentro de falar de voz de Deus, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Josué. E vamos ver aqui Josué, numa situação onde ele ficou bem na fita. Josué no capítulo de número 5. Josué 5, lá no versículo, vamos ler do 13, eu vou ler daqui de cima, os irmãos podem acompanhar pelo slide ou pela Bíblia, fique à vontade, mas a palavra fala assim, ó: e sucedeu que quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos, e eis que havia lá um homem que se opunha com a sua espada desembainhada em sua mão, e Josué foi até ele e disse: és tu por nós ou pelos nossos adversários?
E ele disse: não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou. E disse: o que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Aí no 6, no primeiro versículo, fala assim: então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. Olha que interessante, irmãos. Josué aqui nesse momento, ele estava de frente para uma das cidades mais fechadas da região. Cidade com muralhas enormes, uma cidade cercada. E a Bíblia ela é bem enfática quando ela fala assim, ó: ninguém saía e ninguém entrava na cidade. Um ambiente completamente fechado. E a mentalidade de Josué aqui nesse momento foi o seguinte: ele avistou um homem. Aquele homem se apresentou para ele, um homem completamente desconhecido. Ele viu um homem de longe. Ele chegou para aquele homem e perguntou: qual é a tua? Tu tá comigo ou não tá comigo? Aí aquele homem falou assim, ó: nenhum nem outro. Eu sou o teu comandante. E aquilo que eu falar para você, você vai ter que fazer. E aí Josué logo reconheceu Deus naquele homem. Ele reconheceu a presença de Deus e ele ouviu a voz de Deus. E aquele homem falou assim para ele, o Senhor falou assim para ele: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. Aí eu pergunto para os irmãos: se Josué aqui nesse momento não tivesse com a mente dele transformada, ele ouviria aquele homem? Ele não ouviria aquele homem. Sabe por quê? Porque apesar daquele homem, além daquele homem ser um estrangeiro, aquele local estava completamente fechado. Estava eu vou dar um exemplo para os irmãos. Aqui, né, quando o bairro já estava perigoso, fechado, por conta da violência, as pessoas já tinham medo de entrar. Agora você imagina num lugar totalmente fechado. Zero condições, mas a mentalidade estava em ouvir a voz de Deus. E um dos princípios da transformação da nossa mente é a gente querer ouvir aquilo que Deus está falando. Preciso ouvir o que Deus está falando para ser transformado, senão não tem transformação. Se eu não atender aquilo que o Senhor está me pedindo, zero transformação. Ah, mas eu não concordo, o problema é teu. Se a palavra fala, é isso e ponto. Isso para o cristão, para quem crê, para quem tem fé, é assim que funciona. A nossa fé ela é assim, irmãos. Ou a gente crê ou a gente não crê. E Josué creu nesse momento. Ele creu, porque o Senhor falou assim, ó: vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei e os homens fortes e valentes. Mas, lá na frente, tem algumas ressalvas. Porque o Senhor falou assim no versículo 18: e vós com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas. Lá no versículo 18, fala assim, ó: e vós com toda a sabedoria da tua mente, toda a sabedoria do Espírito Santo, guarde-se das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbe. Deus está te dando uma visão. Deus te dá uma orientação. Ele fala com você. Mas com certeza em tudo aquilo que Ele fala, te promete, Ele deixa algumas ressalvas. Ele deixa algumas considerações.
E o problema é que às vezes a gente quer partir para promessa sem considerar as ressalvas. Sem considerar o porém, o mais, contudo, a gente quer ignorar. Que às vezes a gente só quer fazer da nossa maneira. Mas, irmãos, acontece que o Senhor havia já prometido para Josué. Ele estava com a mentalidade transformada para ouvir o Senhor. E quando chega aqui, para o final do capítulo 6, Josué, ele conseguiu conquistar a cidade. Como os irmãos sabem, né? Muitos aqui sabem, quem não sabe depois dá uma lida lá. Eles deram voltas em volta da cidade de Jericó durante um período. Eles fizeram todo um processo que o Senhor havia estabelecido. E aí aqui, depois que Josué conseguiu conquistar a cidade, a palavra fala assim, em Josué 6:27. Assim o Senhor estava com Josué e sua família, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Josué ouviu a voz de Deus, mentalidade transformada. Ele ouviu, fez o que tinha que fazer, considerou as ressalvas. E por conta do sucesso de Josué, olha o que começa a acontecer. Por conta do sucesso dele contra a cidade de Jericó, ele começa a ficar famosinho. Josué vira uma estrela de Hollywood da época. Porque a palavra fala assim, ó, o Senhor estava com Josué e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Josué ficou famoso, irmão, por conta daquilo que o Senhor fez através da vida dele. Mas veja bem, que o Senhor fez através da vida dele. Josué foi um instrumento. E ele foi elogiado por ser um instrumento. E aqui começa a queda da maioria dos homens. Aqui começa a queda da maioria dos homens. Porque a glória é só dele. E ele não divide com ninguém, irmãos. Ele transforma, ele faz. Tem situações aí que Deus ele quer te transformar, quer mudar a tua mentalidade. Por que ele quer mudar a tua mentalidade? Porque se ele te der qualquer coisa sem mudar a tua mentalidade hoje, na próxima esquina tu está agarrado com um bezerro de ouro. Para quem não sabe, um bezerro de ouro é como se fosse um falso Deus, né? Um Deus ali que o povo criou no deserto para adorar. Mas cria um Deus provisório. Por exemplo, se Deus hoje te conceder uma bênção sem você ter mudado a tua mentalidade, você abandona tudo, irmão. Você se destrói. Aí lembra do amor que eu falei lá no início? O amor do Senhor é um zelo, é um cuidado. Às vezes o chicote está apertando para o teu lado. Mas não é para você falar para Deus, é para falar, me ensina, Senhor. O que eu tenho que aprender com isso? Não adianta você reclamar para mim, para o pastor, para qualquer pessoa. O que o Senhor está querendo te ensinar com esse aperto? O que o Senhor está querendo te ensinar com esse momento bom que você está vivendo? Tudo é ensinamento da parte do Senhor. E voltando aqui para Josué, Josué agora estava famoso. Josué agora era um homem popular, ele era tinha muitos seguidores. A fama dele foi longe, porque ele detonou, através do poder do Senhor, a maior cidade que poderia ser detonada. Como que um povo tão pequeno conseguiu conquistar algo tão grande? Então o Senhor colocou Josué em lugares altos. Quem aqui acompanhou o que aconteceu na última premiação do Oscar? Alguém aqui lembra? Aconteceu um tapa. Não foi isso? Will Smith, né? Num momento ali de fragilidade emocional, o que ele fez? Ele levantou, foi lá e deu-lhe um tapa no Chris Rock. Foi isso que aconteceu? A gente ficou ali 3 dias só para descobrir se aquilo ali era alguma pegadinha ou se era algo sério. Até no final, infelizmente, concluí que aquilo ali foi uma ação séria. Mas o que isso aqui tem a ver com Josué, irmãos?
nesse período, após ele ter dado na verdade, antes dele ter dado um tapa, um outro ator chamado Denzel Washington, ele chamou o Will Smith e falou assim, ó, cuidado, rapaz. No seu momento mais alto, o diabo vai vir te encontrar. No seu momento mais alto, o diabo vai vir ao teu encontro. E o que acontece, irmãos? O Oscar já era dele. Já estava ali. E ele, num momento de fraqueza, ele tornou aquilo ali numa confusão. E se eu perguntar para vocês, vocês não sabem nem qual é o filme pelo qual ele ganhou o Oscar. Porque a mancha ficou muito maior do que aquilo que ele iria receber. No teu maior momento de fraqueza, irmãos, no teu momento da grandeza, na verdade, o diabo vai vir ao teu encontro. E nesse momento, ele faz igual ele tentou Jesus no deserto. Ele vem com a palavra para você começar a distorcer. Eu não sei onde você trabalha, mas aí você conseguiu uma promoção. Você está lá. E aí vai vir aquele chefe do setor para você e vai falar assim, ó, aqui a gente trabalha dessa forma. E aquilo vai contra os teus valores. E nessa hora, nosso coração tem que estar batendo assim, ó, Romanos 12. Romanos 12. Não vou me adaptar ao sistema. Ah, então eu vou ser o chato, eu vou ser excluído. Irmão, confia em Deus. Faz o certo. Não se adapta ao esquema. Não se adapta à sujeira. Não deixa ninguém te comprar. Não deixa ninguém te comprar com dinheiro, com elogio, com agrado, com beijinho, com tapinha nas costas. Porque é assim que o diabo chega para Jesus. Ele chega para oferecer algo bom. Jesus, no final do jejum, e ele transforma essa pedra em pão, Jesus. Pô, aquele pãozinho suíço bem gostoso. Aí Jesus, nem só de pão vive o homem. Porque Jesus, além de ter o conhecimento da palavra, ele é a palavra. Jesus é a própria palavra. Então, se o diabo teve a ousadia de ir até Jesus para distorcer a palavra, você imagina para cima da gente. Se a gente não ouve a voz de Deus, se a gente não procura aqui o conhecimento, irmão, a gente é enganado em toda esquina. Aí a gente anda, tropeça, anda, tropeça. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Ele tem sonhos e planos, Ele tem tudo. Mas nós colocamos tudo a perder porque a gente não quer transformar a nossa mente. Porque para acontecer uma transformação, é preciso largar coisas. É preciso largar hábitos. É preciso parar de praticar coisas. E quando a gente para de praticar coisas, quando a gente abandona atitudes que a gente era dominado no passado, as coisas começam a mudar. Inclusive, começa até a nascer algum tipo de autoridade onde você está plantado. Porque acontece de muitas das vezes as pessoas não terem nem a ousadia de te oferecer um esquema. Porque de longe ela já sabe o que habita em você. Mas ainda se vier tentar o teu coração ou a tua alma para te comprar com qualquer tipo de coisa, irmãos, não caia nessa. Não caia nessa. Não caia nisso. Que o diabo ele vai vir a mim e até você. E voltando aqui para Josué. Josué aqui está um TikToker de primeira. Josué aqui ele tem um Instagram bombando. Ele tem uma empresa altíssima, muito valiosa. Josué que é o bam por conta da fama que não era dele, que era do Senhor. E olha o que acontece, irmãos. Aqui, quando a gente analisa esse trecho, a gente vê como que o diabo entrou na mente de Josué. Olha o que acontece, irmãos.
Aqui no livro de Josué, no capítulo 7. Josué estava famoso aqui no último versículo, no 27. Agora, no capítulo 7, a palavra fala assim, ó. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Josué estava abafando, só que não. Porque a vitória, quem dá é Deus. O que cabia a Josué? Ficar de olho no povo. Ficar ligado no povo. Zelar por aquilo que ele estava vendo, que estava ao alcance dele. E por baixo da visão dele, do alcance dele, Acã, quando foi lá em Jericó para poder destruir a cidade, ele começou a pegar utensílios e colocar no bolso. Ninguém está olhando. Está tudo certo. E Josué está lá na frente de guerra, então eu vou pegar isso aqui. E Acã começa a trazer e catar coisas malditas, porque o Senhor tinha deixado ressalvas. Lembra que a gente leu que o Senhor falou assim, ó, não se contamine com nada amaldiçoado. Não pega nada. E às vezes isso acontece com a gente. O Senhor fala, não toca aqui, não toca ali. Você que está namorando, não toque ali. Jovem que está namorando, não faça aquilo ali. Adulto também, que às vezes não tem, né, algum relacionamento extra que o diabo propõe para você, não toca lá. Não faça aquilo, não faça isso. Isso não te pertence, isso não é teu. E o Senhor avisa, não faça. E ainda assim, Acã, um dos filhos de Israel, foi lá e fez. E isso trouxe algumas consequências. E aqui, dando continuidade no texto, a palavra fala assim, ó. Pensa aqui junto comigo. Josué estava famoso. A situação de Acã estava nos bastidores. Ele ainda não estava ciente. Josué, para ele, era a fama do que falavam, e ele estava ali. E olha o que começa a acontecer. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que é uma cidade, que fica do lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel, e lhes falou dizendo, subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhes disseram, não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo o povo se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá. E eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os ferindo na descida. Por isso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha só, irmãos, o que aconteceu aqui. Só para a gente dar um exemplo, mas dentro da história. Você imagina o seguinte, Josué está crente que está abafando, porque ele acabou de derrotar a maior cidade. E Josué estava famoso por isso. Vocês lembram que quando Josué foi atacar Jericó, apareceu para ele um homem e falou assim, ó, essa cidade está fechada, ninguém entra e ninguém sai, mas eu entrego essa cidade nas tuas mãos. Uma cidade gigante. Mas dessa vez aqui,
para conquistar a cidade de Ai. Olha o nome da cidade, irmãos. Eu fico imaginando que Josué, ele mandou 2 espiões até aquela cidade. Aqueles espiões, eles foram na cidade e eles, vencido pelo que eles tinham na cabeça dele, eles chegaram naquela cidade e falaram assim, Ih, Josué, isso aqui tá no papo. Olha o nome da cidade. Ai. 3.000 homens. Pouca gente, Josué. É pequeno. Olha o que a gente já fez. A gente vai esmagar esse povo. Não precisa nem mandar muita gente não, Josué. Não manda muita gente não. Manda só alguns. Manda poucos. Pouca gente. A gente vai arrebentar o povo de Ai. Mas sabe quem estava falando isso para Josué? Os homens. Não era o Senhor. Não era a voz de Deus. Por isso que no momento de maior grandeza, o diabo vem até você. Porque você se distrai. No momento que está tudo legal, no momento que está tudo feliz, no momento que você está todo alegre, que está tudo dando certo, cuidado. Por isso que a palavra, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Você e eu não temos tempos para dormir. Nós não temos tempo para poder ficar assim, distraídos. Porque é nesse momento que o diabo vem. Josué todo empolgado. Não, arrebentamos Jericó. Agora vai dar uma olhada naquela cidade lá. O que tem lá? 2, 3 mil? Ih, vamos lá. Passou vergonha. Foi aniquilado. E Josué entra em desespero. Nos próximos capítulos a gente vê que Josué vai até Deus para poder saber. Deus, mas por que Deus? Arrebentamos Jericó e agora numa cidade dessa minúscula o Senhor deixa com que a gente passe vergonha. A nossa fama estava lá em cima, Senhor. E agora a gente perdeu para isso aqui. Ele não convidou o Senhor para essa batalha. Ele não convidou o Senhor para essa guerra. Ele não convidou o Senhor para essa decisão. Porque a mente dele ficou presa na primeira conquista. Olha só. Josué, ele se transformou na primeira conquista, ele expandiu a mente, confiou em Deus, mas chegou na próxima conquista, ao invés dele transformar pela renovação, ele ficou estático. E quando ele ficou estático, ele não cresceu no pensamento. Ele não procurou o Senhor, que foi a fonte, a origem da força, a origem do poder. Mas não, nesse momento ele, chá comigo, aí está comigo. Mandou 2 espias e levou uma coça. Levou uma surra. Poxa, Wallace, tem momentos da minha vida que estava tudo dando certo, estava tudo tão bem. O que está acontecendo agora? Será que você já não ouve Deus como você ouvia antes? Será que o teu temor já não é mais como era antes? O que mudou para você? Às vezes, antigamente, você tinha menos do que você tem hoje. Mas hoje você está sobre o muito, mas você está perdido. Você está confuso. Você tem tudo, mas não tem nada. Porque na época que você não tinha nada e você tinha pouco, o Senhor era tudo o que você tinha. E agora que você tem meia dúzia de coisa, você só tem meia dúzia de coisa. E você não tem mais o Senhor. Porque a gente para de se transformar pela renovação. Transformou, irmãos? Renovo. Transformou? Renovo. Transformou? Renovo. Até quando, Wallace? Até você morrer, meu irmão. Até nós morrermos. Essa transformação, ela não pode parar. A gente não pode se conformar com tudo que está acontecendo. Nós precisamos tornar mais críticos e mais adoradores. A gente não pode só se tornar adorador e se tornar bobão.
A gente precisa ser crítico, a gente precisa, irmãos, entender o que está acontecendo no mundo nesse momento. Para de se preocupar só com aquilo que está embaixo do teu nariz. Wallace, mas eu não gosto de ver notícia porque só aparece violência, só aparece... Concordo com você, tem razão. Mas nós precisamos ter pelo menos uma direção do que Deus está fazendo nesse mundão. Para onde esse mundo está caminhando. Vou dar um exemplo. A palavra fala que aquele que constrói a sua casa sobre areia, ela não resiste, ela cai. Sabe por quê? Vamos pensar aqui juntos como igreja. Se o mundo, um exemplo, não quer dizer que é esse o contexto. Se o mundo está a 2 passos de uma guerra mundial, de um país explodir o outro, e você está preocupado só com capinar o teu quintal, e eu estou preocupado só com meus afazeres, problema, o mundo está acabando? É esse o pensamento que Jesus espera de mim, de você? Ou Ele espera que a gente tenha uma visão mais ampla, que a gente em algum momento já comece a pensar a igreja do nosso neto, do nosso filho? Porque eu sei de uma coisa, irmãos, isso eu posso garantir para vocês, é uma certeza. Eu não vou estar aqui para sempre. Eu não vou estar aqui nessa igreja para sempre. Não vou estar. Em algum momento, Deus ele pode me levar para um outro lugar ou levar a minha vida. Então, por que toda vez que eu pisar nessa igreja, eu vou pisar como se fosse todo culto a mesma coisa? Como se nada fosse diferente? Talvez hoje seja a última oportunidade de você estar sentado nesse banco e de você ver o irmão que está do seu lado. Talvez a gente nunca mais vai se encontrar e você só vai ouvir a minha voz pelo YouTube. Talvez vocês podem estar pensando, Deus me livre, que isso? Está repreendido? Não, irmãos, é uma possibilidade. E a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, inclusive o da morte. Nós não temos que ter medo da morte. E por que eu estou falando isso para mim e para você? Para que os nossos dias eles não sejam em vão. Pô, tua rotina não muda. Você só reclama das coisas que estão acontecendo. Ah, o pastor poderia ter feito aquilo ali. A janela está suja. Tem um buraco lá em cima, irmãos. Olha lá. Tem uma janela quebrada. E daí, irmãos? O que você poderia fazer de diferente? Todo problema que se apresenta diante de você, sabe o que ele significa para você também e para mim? Oportunidade. Todo problema que você observa é uma oportunidade em potencial. Só que a gente não quer olhar para o problema e ver como oportunidade. A gente quer reclamar, a gente só quer apontar. Por quê? O que está dentro de você, às vezes, não é o Espírito Santo. É apenas a sua carne falando aquilo que você acha e pensa. Porque uma das coisas que acontecem quando o Espírito Santo te transforma e ele me transforma é que ele começa a produzir dentro de mim, de você, frutos legítimos. Frutos, irmãos, mansidão, bondade, amor. Eu posso estar falando aqui igual um papagaio, repetindo, mas se você chegar perto de mim e eu não tiver frutos para te oferecer, eu sou um falso profeta. Eu estou mentindo, estou te enganando,
estou usando o púlpito, estou usando a palavra. O que certifica a legitimidade de um cristão? É aquilo que você oferece para o mundo. É aquilo que você tem sido no lugar onde você está plantado. É você ter sido de fato transformado. Mas quando a gente não está transformado, o mundo começa a entrar dentro das nossas vidas. Tentar entrar na nossa mente. E a gente fica cego pela sobrevivência. O que é a sobrevivência? É aquele ciclo que vai fazer você pensar apenas no teu emprego, em você ganhar algo, comprar algo, comer e se vestir. Trabalha, ganha um dinheiro, compra algo, come, se veste, né, constrói algumas coisas. E agora eu acabei de lembrar que eu estava falando aqui sobre construir sobre a areia. Às vezes a gente está construindo um monte de coisa e que o Senhor já sabe que daqui a um tempo vai vir um marzão e vai levar tudo. E às vezes é por isso que ele está falando assim, olha, as coisas que mais importam são as pequenas. As coisas que mais importam são as vidas que estão ao teu lado. São as pessoas que têm ao teu alcance. A gente não tem mais tempo para desperdiçar. A gente não tem mais tempo para poder gastar em vão. Quantas vezes gastamos tempos com o celular? Ficamos no celular ali, ó, um tempão. Isso não é coisa só de adolescente e jovem, não. Adultos também. Deita lá na cama e fica, ó, rodando aquilo ali. E a tua mente, ó, rodando. Perguntas fundamentais, não sabemos responder. Alguém chega para você assim, não precisa responder não. Se Marley, quem é você? Cláudio Santana, nem vou usar o pastor. Quem é você? Irmã Geisa, quem é você? Perguntas fundamentais. Quem somos nós? Filho de Deus. Você é um filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Quando nascemos de novo, quando somos transformados pelo Espírito e produzimos os frutos, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos. E quando a gente se torna filho de Deus, a gente não tem mais tempo para perder com briga boba, com discussão boba, reparar as coisas. Ah, tem um andaime lá atrás. Legal. Sinal de que, né? Está trabalhando, que algo está acontecendo. Ah, mas não poderia estar dessa forma. É uma falta de conversa, irmão. Para com isso. Sei que quem quer faz, irmão. Vocês já ouviram isso? Quem quer, faz. Quem quer algo, realiza. Corre atrás. Batei e a porta será aberta. Agora, ficar só paradão. Ah, não estou gostando não. Isso aqui, não gostei. Esse culto aqui é para aquele que está lá no alto e sublime trono. Não é para você. Não é para mim. Não gostei. O problema é teu, irmão. Eu quero é que o Senhor receba. Queremos trabalhar para que o Senhor receba esse culto como um presente nos altos céus. Sem nada amaldiçoado dentro. Porque quando chega qualquer coisa, nem chega na verdade, nada amaldiçoado entra na presença de Deus. Nada. Ele nem recebe. Mas às vezes fazemos algo pequeno, simples. O Senhor recebe. Mas para isso é preciso que a gente seja transformados pela palavra de Deus. A gente precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Eu só trouxe aqui o exemplo de Josué para que eu e você entendam, irmão, que em momento algum o diabo vai parar de atacar você. Quando você não tiver feito nada, ele vai te atacar. Quando você tiver feito algo, ele vai te atacar. E o que a gente precisa fazer? Ficar ligado. Quem está falando comigo? É Deus ou é o diabo? Às vezes não. Tem muitas verdades que eu já ouvi com mais intensidade no passado,
que me arrebentaram. E são uma das que eu mais valorizo. E muitas delas, querendo ou não, eu ouvi dentro da embaixada, da Organização Embaixadores do Rei. Quando eu fazia coisa de errado, alguma coisa lá dentro, já era aquela correção, meu irmão. Faltava, né, os conselheiros virar a gente de cabeça para baixo, corrigir, ensinar, instruir. Mas, irmãos, isso é o amor. Faz parte do processo do amor. E às vezes o que o Senhor está fazendo na tua vida é o amor. Não reclama disso não. Sabe quando que você tem que reclamar? Quando em algum momento não estiver acontecendo nada. Está tudo parado. Por que está tudo parado? Por que será que o Senhor desistiu de mim? Está tudo parado. Isso é preocupante, isso assusta. Mas enquanto o Senhor estiver ali te revirando, né, ou te fazendo qualquer coisa, irmãos, louve ao Senhor, busca ao Senhor, transformai-vos pela renovação da mente. Tem uma palavra aqui que fala o seguinte: cicatrizes curam. É preciso deixar o passado para trás. O que importa é quem você vai ser agora. É o que você vai ser a partir de hoje. Talvez você achava que estava tudo bem aí na tua vida, ou ainda acha. Mas quando está tudo bem, irmãos, ainda assim precisamos do renovo. Precisamos da transformação. Ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. Não há limite para o conhecimento na nossa mente. Quando existe qualquer tipo de limite, você lê Romanos 12:2, que vai falar para você de novo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, transformai-vos, transformai-vos. Queria nesse momento estar fazendo uma oração. Queria que você curvasse a sua cabeça. E essa oração, irmãos, é bem simples. É bem simples. Porque a única coisa que eu queria que você pensasse agora, eu até te convido a pensar: o que na tua vida aí, agora, que você consegue lembrar, está precisando de uma transformação? Ou a tua vida como um todo? O que está errado aí? O que está te apertando? E digo mais, se você acha que está abafando, se você acha que está tudo certo, é aí que está tudo errado. É aí que está tudo errado. Isso já é um princípio de soberba. Você achar que está tudo resolvido. Sempre precisamos de um renovo, de uma transformação. Enquanto estivermos aqui nesse corpo corruptível, esse corpo aqui que caminha para o mal, que clama por ser destruído, a gente precisa clamar a Deus por um renovo. Para de achar que o renovo é só na vida do outro. Para de achar que o renovo é na vida do teu irmão, da tua irmã. Para de achar que o renovo tem que ser na vida do teu pai, da tua mãe, do teu filho. A transformação é sobre a tua vida, irmão. Deus quer transformar você. Porque transformando você, Ele acessa a tua casa. Ele acessa a tua família. Tem coisas para acontecer na tua vida e na vida da tua família que vão ter um início em você. Enquanto você não se posicionar para uma transformação, as coisas vão continuar como estão. A vida não vai ter um sentido, um significado para você. Como diz uma expressão, viveremos igual cachorro correndo atrás do rabo. Se a gente não
decidir firmemente nossos corações. Eu preciso de uma transformação. Senhor, visita o meu coração. Eu não quero ser, Pai, da mesma maneira, eu não quero ficar da mesma maneira de quando eu entrei pelas portas desse templo. Senhor, uma vez que eu pisei aqui no teu santuário, eu quero sair daqui, Pai, transformado pelo teu Espírito, Pai. Pai, quando eu olho para aquilo que eu falo, para aquilo que eu discurso, para aquilo que eu apresento para as pessoas, mas quando eu olho para as minhas mãos, Senhor, não há nenhum fruto, está tudo vazio. Se isso não te incomoda, que o Senhor comece a te incomodar nesse momento. Porque deveríamos andar como árvores frutíferas, porque somos filhos de Deus. Se você não está frutificando na tua família, na tua casa, irmão, comece a clamar por isso nesse momento. Se você não for referência dentro da tua casa, você não vai ser em lugar nenhum. Se você não for referência dentro do teu trabalho, você não vai ser em lugar nenhum. Se você não for referência na igreja, você não vai ser em lugar nenhum. Se você não for referência onde Deus te plantou, você não vai frutificar em lugar nenhum. É momento de parar de reclamar. É momento de parar de apontar. É momento de parar de perder tempo remoendo coisas do passado. A palavra do Senhor diz que tudo pode ser feito novo. O Senhor quer derramar o vinho, mas precisamos atualizar os odres. Precisamos ter odres novos para que o vinho novo do Senhor caia e venha sobre as nossas vidas. O Senhor quer derramar mais unção sobre você. O Senhor quer encher a tua vida com um óleo santo. O óleo, a unção preciosa de Deus, Ele quer encher a tua vida com o Espírito dEle. Mas se a gente não se transformar, irmãos, pela renovação da nossa mente, não vai mudar, não vai adiantar. Chegarão congressos, chegarão eventos, terão festividades, mas enquanto você não fizer de verdade, irmão, você vai morrer igual o povo no deserto. As coisas não vão acontecer. Sabe por quê? Porque depende de você essa transformação, não depende de Deus. Porque Deus já está com a mão estendida sobre a tua vida. Deus, Ele já está com as vestes novas da santidade para te dar. Mas para isso é preciso tirar essa roupa manchada, é preciso abandonar a vida do passado pecaminosa e receber algo novo da parte de Deus. É preciso deixar algo para transformação. É preciso largar as redes de pescadores para se tornar pescador de homens. É preciso seguir Jesus. É preciso acordar na segunda-feira, irmãos, e ler a palavra de Deus antes de você sair da tua casa e falar assim: diabo, se você atravessar no meu caminho hoje, o Senhor te arrebenta, porque é Ele quem me guarda e Ele não dorme. Irmãos, lê a Bíblia para quê? Lê a Bíblia porque quando você chegar no seu trabalho, é a palavra que a pessoa está esperando. Porque o Senhor não quer encher você para que você seja cheio para você. O Senhor quer te encher para que você sirva alguém. O Senhor quer te encher para que você alimente alguém, irmãos. Mas o Senhor só vai te encher se você se transformar. Porque Ele quer mais sobre a tua vida. Ele quer confiar você sobre coisas grandiosas, confiar você sobre o muito. Mas para isso, irmãos, é preciso se render. É preciso quebrar o ego. É preciso reconhecimento. É preciso arrependimento. E esse arrependimento não são minhas palavras. Esse arrependimento não vai vir por conta de um culto.
Esse arrependimento vem pela visitação do Espírito Santo no teu coração, porque é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo. E eu tenho certeza que Ele está passeando nesse lugar. Eu tenho certeza que corações que estavam fechados para o Espírito Santo, Ele está aí na porta falando: eu quero entrar, eu quero fazer morada na tua vida, eu quero um renovo dentro da tua vida. Eu quero que você seja diferente. Eu quero que você tenha uma cosmovisão diferente. Eu quero que você enxergue o mundo de maneira diferente. Eu quero que você se renove pela transformação da tua mente, da tua mentalidade. Eu quero que você pense como eu, Jesus, penso. Eu não quero que você pense como você pensa. Eu quero que você morra, para que então eu viva, diz o Senhor. A tua vontade tem que morrer e tem que viver a do Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, com os nossos corações rendidos, ó Pai, a Ti. E estamos Te clamando, ó Pai, nesse momento por uma transformação que só o Senhor pode fazer, Pai. Porque o Senhor conhece o íntimo da nossa alma. Pai, o Senhor sabe o que pensamos. O Senhor sabe aquilo, Pai, que está no nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, a nossa intenção. O Senhor conhece tudo, ó Pai, antes de existir e agora enquanto existe. Pai, o Senhor sabe que precisamos de mais fé. O Senhor sabe que precisamos de mais ousadia, de tudo. Então, Pai, confiamos na Tua transformação. Mas quebra, Pai, o nosso coração para que a gente tenha coragem. Coragem, Deus, de ser transformado. Não é por aquilo que merecemos. Sabemos, Senhor, que não é pelo que merecemos. A única coisa que a gente merece é o inferno. Mas pela Tua graça, pelo Teu amor, Senhor, nós podemos ser livres, podemos ser salvos, podemos ser reconstruídos, refeitos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Trabalha, Pai, em nossos corações. Não queremos, ó Pai, sair daqui da mesma maneira. Pai, também não queremos sair daqui empolgados, mas queremos sair daqui conscientes, Senhor. Consciente da Tua transformação. Consciente, Pai, que amanhã a gente vai acordar, a gente vai arrumar nossa casa, a gente vai arrumar nosso guarda-roupa, a gente vai limpar, a gente vai jogar fora aquilo que está velho, vai limpar aquilo que está sujo, porque é quando essa mudança começa nos nossos corações, ela expande para tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, Senhor, vem com a Tua transformação sobre nós. Organiza nossa mente, Pai, nosso coração, que a gente consiga fazer e Te entregar, Pai, como fala em Romanos 12:1, um culto racional, um sacrifício vivo, Pai, aonde já morremos e vivemos para a Tua glória. Pai, essa é a oração que eu Te faço nessa noite, que a gente saia daqui transformado pelo Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, perdoa as nossas falhas, Pai. Perdoa as nossas distrações, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser pessoas que somam e não pessoas que dividem, Pai. Nos ajude, Pai, a ser pessoas que abracem, pessoas que tenham compaixão. Nos ajude, Pai, a ser pessoas maduras na fé. Pai, nos dê vontade de ler a Bíblia, de ler a palavra. Nos ensina, Pai. Ensina, Pai, os irmãos que têm dificuldade com a leitura da palavra, Pai, dê a eles, ó Pai, capacita eles com o Teu Espírito Santo, para que eles consigam navegar, Pai, dentro da Tua palavra e ficar cheio de Ti, Senhor. Pai, aquele que não consegue construir o hábito de oração, Pai, ajuda ele a construir o hábito de oração. Pai, nos dê fome e sede de Ti, Deus. Queremos ser transformados, Jesus. Essa é a oração que Te fazemos, Deus. E já Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.